Nessa noite eu tenho o privilégio de poder falar com os irmãos sobre a história da Reforma Protestante. E a aula de história costuma ser meio chata, né? Porque a gente tem que ficar falando de dados, datas, de pessoas. Então a aula de história costuma ser meio chata. Então se eu estiver ficando muito chato e alguém começar a abrir a boca aí, eu vou dar uma melhorada para a gente poder espairecer um pouquinho. Quero começar, antes de nós irmos para a palavra, depois nós vamos fazer uma aplicação a respeito da história. Eu costumo dizer isso lá no Instituto Bíblico Presbiteriano Hamilton, onde a gente tem o privilégio de lecionar história da igreja, inclusive, que a história não faz sentido se for só para a gente decorar, né? Datas, personagens. A história é importante ser estudada por um propósito, né? Ou por alguns propósitos, e um deles é avaliar a própria história nossa recente, à luz da história passada, verificar onde nós estamos agindo, estamos errando, o que foi feito de bom e a gente precisa recuperar, o que foi feito de errado e a gente tem que se desviar. Então a história tem uma aplicabilidade prática muito importante e eu vou trabalhar essa aplicação mais no final. Então, nessa primeira parte nós vamos dar algumas informações históricas mesmo a respeito da Reforma Protestante, que infelizmente devia ser mais conhecida, não é? No nosso meio, em especial no meio cristão. E não é, infelizmente a Reforma Protestante não é tão conhecida e não é celebrada, não é estudada da forma correta, principalmente na escola. A referência que se tem de Reforma Protestante na escola é algo terrível, né? Eu me lembro muito claramente de quando estudei Reforma Protestante no 2º grau, na escola em que eu estudava, e a professora fez de tudo para nos convencer. Naquela época eu ainda não tinha um conhecimento da fé, ainda não estava firme com o Senhor Jesus. Ela fez de tudo para convencer-nos de que a Reforma Protestante foi o grande mal da humanidade. É assim que muitos pensam. E infelizmente, nós, os herdeiros dessa história, não nos apegamos a ela, não procuramos conhecê-la e nos aprofundamos como devíamos. O brasileiro não gosta muito de história, não é? O brasileiro gosta de contar história, contar caos, né? Mineiro gosta de contar caos. Mas estudar história não é muito a nossa praia. A nossa cultura não é uma cultura arraigada à história, até porque a nossa história, a história da nossa nação, não é uma história muito boa, não é? Não é uma história muito agradável. Então a gente não dá muito valor para a história. Diferente de países que são herdeiros da Reforma Protestante, que estão muito mais ligados a essa história de 500 anos, que valorizam bem a história, que dão valor aos seus antepassados, né? Países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e alguns outros países da Europa que são herdeiros da Reforma, eles valorizam bem a sua história. Nós não temos esse costume de valorizar, talvez por causa do que eu já mencionei. Então eu quero falar um pouquinho a respeito dos antecedentes da Reforma Protestante. Constantino, através do Edito de Milão, em 313, ele fez com que o cristianismo deixasse de ser uma religião proscrita, perseguida, proibida. E a partir de então o cristianismo começou a alcançar mercê aos olhos das pessoas. E podia-se falar livremente da fé cristã a partir de 313. Embora alguns críticos da história digam que ele fez isso mais como uma jogada política, não é, para poder manter a unidade de um império que estava em decadência, estava se esfacelando com pressão dos bárbaros ao redor, e o cristianismo, como uma fé que estava presente em mais de 2/3 do império, serviu então como um ponto de unificação daquele império que já estava fragmentado. Então, Constantino não é assim inocente, e a história registra que ele não se converteu ao cristianismo, ele foi batizado já ali no finzinho da sua vida, não necessariamente por conversão, mas foi batizado já no fim, no seu leito de morte. Então o imperador responsável por declarar o cristianismo a religião oficial do império foi o imperador Teodósio, no ano 392 da era cristã. E a partir dessa declaração aumenta-se, agravam-se ainda mais os problemas que já começavam a existir na igreja.
Porque desde que a igreja nasceu em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, a igreja começou a passar por problemas. Você começa a ler o livro de Atos, e lá no capítulo 5, não muito depois da pregação de Pedro, dos mais de 5.000 convertidos, da igreja vivendo em comunhão, Atos 4,32, dá um panorama belíssimo da igreja, né? Da multidão dos que creram, eram um coração e a alma, ninguém considerava cada um o que era propriamente seu, havia abundante graça, os apóstolos pregavam a palavra com poder e faziam sinais, e aparentemente o ambiente era perfeito, era o céu na terra. E aí você passa alguns versículos e se depara com Ananias e Safira, né? Cometendo aquela atrocidade, aquele pecado terrível, e as consequências que vieram sobre eles. E você passa mais um pouquinho, você tem a prisão dos apóstolos, depois a perseguição de Estevão, e logo em seguida Elimas, o mágico, tentando comprar a fé cristã, e você percebe que a igreja enfrenta problemas desde os primórdios do seu início. Hoje eu estava ouvindo um vídeo, estava assistindo um trecho de uma participação do reverendo Jonas Madureira num dos congressos da editora Fiel, e ele falava sobre isso. O evangelho, quando ele é genuinamente pregado, ele causa revolta. Quando a palavra de Deus é pregada de maneira genuína, ele não provoca o amor das pessoas. E ele citou um exemplo interessante: você não vai pregar o evangelho para uma pessoa que está há 30 anos numa determinada religião, e ela vai dizer assim: oh, que maravilha, muito obrigado porque você acabou com 30 anos da minha vida de crença. E não, ele vai se revoltar contra você, ele vai voltar-se contra. Nós vimos enfrentar resistência. Então, a igreja enfrentou resistências e problemas. Nós temos logo no princípio, Paulo, talvez por volta do ano 40, mais ou menos, da era cristã, 45, escrevendo suas cartas aos Coríntios, para uma igreja que já estava cheia de problemas doutrinários, morais. Hoje nós temos a carta aos Gálatas, que se demonstra o distanciamento da fé. As epístolas de João, mais tardiamente, João escrevendo para uma igreja que estava sendo assediada e tomada por filosofias, por ensinamentos heréticos. Então a igreja de Jesus sempre enfrentou perseguição, sempre enfrentou a pressão, dentro e fora. Mas quando ela se torna oficial no império, a coisa complica ainda mais. Porque se já era comum haver pessoas que ainda não tinham experimentado uma verdadeira convicção de fé e transformação nos tempos de Paulo, de Pedro e de João, quem dirá 300 anos depois, quando a igreja se torna então oficial no império e muitas pessoas são batizadas sem experimentar uma verdadeira e genuína conversão. E os cargos eclesiásticos passam a ser utilizados como forma de negociação. Muitas pessoas são alçadas à posição de autoridades na igreja sem sequer conhecer a Cristo ou ter qualquer noção de quem foi a sua pessoa, tomados pelo paganismo. E a cada dia que passava, a partir dali, os problemas foram aumentando na vida da igreja. Foi crescendo o desvio da igreja em relação à palavra de Deus. Coisas do paganismo foram sendo inseridas numa velocidade muito grande. E em coisa aí de 700 anos, daqui até 1054, nós já temos uma igreja que está completamente distante da palavra do Senhor e se dividindo. Em 1054, nós temos o primeiro grande cisma da igreja na história, quando o bispo de Constantinopla e o bispo de Roma se excomungam um ao outro, dividindo a igreja por causa de disputas políticas, de influência, de poder de influência, e também por causa de algumas discussões teológicas, como o uso de imagens, o uso de figuras, de escultura e de vitrais, foram algumas coisas que causaram essa divisão da igreja. Mas o maior problema mesmo era a questão da influência. O bispo de Roma achava que ele deveria ser o mais influente, porque ele era o patriarca que herdou de Pedro a sucessão apostólica. Mas o bispo de Constantinopla achava que ele que devia ser a autoridade, porque ele estava na capital do império. E a religião do império era o cristianismo. Nessa época o império tinha mudado a sua capital para Constantinopla. E aí os dois, usando da sua autoridade eclesiástica, um excomunga o outro, promulga uma bula de excomunhão, e aí a igreja se divide entre Igreja Católica Apostólica Romana
e a Igreja Católica Ortodoxa. Pegando carona no Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana se expande e cresce muito mais do que a Igreja Católica Ortodoxa. E ela exerce uma influência muito maior no mundo, na política e em todas as áreas do conhecimento. Ela domina sobre todas as coisas. Se torna riquíssima. Conta uma história que um bispo e um monge estavam fazendo a contabilidade dos tesouros que possuíam, que a igreja estava possuindo, e aí o bispo disse para o monge: veja, monge, Pedro não pode mais dizer que não tem prata nem ouro. E aí ele respondeu: mas também não pode dizer levanta e anda. A igreja, ao mesmo tempo que cresceu poderosamente como instituição, se enfraqueceu grandiosamente no quesito espiritual. O declínio da igreja foi grande na área moral. A vida moral da igreja era uma tragédia. Os bispos o bispado era considerado propriedade particular e abertamente vendido a quem pagasse mais. Então, quem quisesse tornar-se bispo era só pagar. Quem pagasse mais recebia um cargo eclesiástico. E aí nós vemos na história embriaguez, adultério, prostituição. Eram os pequenos, os menores vícios de um clero adoecido pelo pecado, tomado pelo pecado. As atrocidades foram inúmeras. Também houve um declínio muito grande na área espiritual. Cristo não era mais o objeto exclusivo de culto. Ele não era mais o objeto central da adoração. Mas os santos, a Virgem Maria, demonstravam mais amor e mais simpatia para com o homem e pareciam estar mais perto dos seres humanos nas suas realidades. A imagem do Cristo crucificado, derrotado, pregado numa cruz, estava muito distante das pessoas. Era muito melhor crer na divindade de Maria, na sua personalidade, na sua maternidade, mãe de todos, mãe de Deus, amorosa, cuidadosa, e dos demais santos, não é? Um casamenteiro, santo das causas impossíveis, e uma infinidade de outros criados à imagem e semelhança dos seus adoradores. Então, o ano eclesiástico foi tomado de festas pagãs em honra desses deuses. As relíquias começaram a ocupar um lugar de destaque. Ossos, pedaços de ossos, supostamente dos apóstolos, pedaços de madeira, supostamente atribuídos à cruz no Calvário, a procura incessante por relíquias supostamente revestidas de um valor espiritual, tomava o lugar da espiritualidade vivida na presença de Deus, que Agostinho tanto batalhou e escreveu nas suas confissões, de estar na presença de Deus em oração. A ceia do Senhor agora passou a ser conhecida como missa, sacrifício que era continuamente oferecido a Deus pelos pecados do mundo, e firmava-se cada vez mais na crença de que o pão era a verdadeira carne e o vinho era o verdadeiro sangue. A religião era uma religião do pavor, do medo. Pensava-se que o mundo era cheio de maus espíritos e demônios, cuja obra era destruir as almas, e para anular as obras dos demônios apelava-se para a intercessão dos santos, para virtudes mágicas das relíquias santas. E muitas coisas eram feitas para cada vez mais desviar o povo da presença de Deus. Foi Inocêncio III, Papa, em 1215, que determinou que todos os sacerdotes eram obrigados a se confessar pelo menos uma vez por ano. E eles tinham que fazer essa confissão e essa penitência de acordo com a gravidade das faltas. Quando a penitência era realizada, o sacerdote pronunciava a absolvição. E a partir daí, passou-se a pensar que a igreja e os seus sacerdotes podiam não só declarar, mas também, na realidade, podia conceder o perdão. E é a partir desse conceito que começa a surgir as indulgências.
pagamento pelo perdão dos pecados, pagamento pela libertação da condenação, a doutrina de um purgatório em que a pessoa poderia passar um tempo expurgando algum de seus pecados antes de ir para o céu. Todo o perdão dos seus pecados estavam assegurados. Também havia problemas na área disciplinar. A tolerância ao pecado era grande, embora se tinha instrumentos de punição como a Santa Inquisição, não havia um exercício de uma disciplina para com o clero do jeito que devia ser feita. A disciplina era imposta sobre as pessoas. Muitos foram queimados como hereges pela Santa Inquisição, pelo fato de crerem e de pensarem, de proclamarem diferente da igreja. Muitos foram torturados e mortos. Mas ao mesmo tempo em que a cúpula da Inquisição era dura com os de fora, era extremamente complacente com os de dentro. Tolerava-se pecados terríveis do clero. E é nesse contexto que a igreja caminha, nesse contexto que a fé cristã caminha, desse período de 1054 até o período de 1517, já estando apodrecida e corrompida por dentro, não oferecendo qualquer expectativa de vida para as pessoas. Pelo contrário, a igreja não oferecia para o mundo ao seu redor nenhuma possibilidade de esperança. A religião cristã, o cristianismo daquele período, era um cristianismo de medo, de angústia, de pavor e de total desesperança. Não havia qualquer perspectiva. Havia uma divisão muito clara no mundo entre a igreja e o resto do mundo. Quem fazia parte do clero da igreja ou da aristocracia que estava ligada à igreja eram consideradas pessoas de bem. O restante da população eram os miseráveis e havia de um lado uma igreja riquíssima e do outro lado uma população extremamente pobre, sem esperança, sem uma palavra de consolo, sem uma palavra que pudessem ouvir e levá-los à presença de Deus, até porque eles não entendiam nada do que era falado nos cultos ou nas missas, porque ela era rezada em latim. E ninguém conseguia entender, uma vez que o latim era uma língua restrita aos ambientes acadêmicos e apenas algumas pessoas com maior condição financeira conseguiam estudar e compreender o latim. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, porque ela já havia sido vetada e tirada da mão do povo há muito tempo sob o pretexto de coibir o avanço de heresias, deixando nas mãos da igreja a tarefa de ensinar o povo aquela que era supostamente a vontade de Deus. No entanto, isso não significa que esse período que a gente conhece como período das trevas foi um período tão denso de trevas que não houvesse nenhum tipo de manifestação de uma fé genuína e verdadeira. Não foi um tempo em que não havia crentes verdadeiros e a igreja desapareceu. Pelo contrário, muitos homens e mulheres foram levantados por Deus. E alguns em especial começaram aquilo que nós chamamos de um precurso da reforma. 3 nomes se destacam nesse período que vai de 1300 até 1500 aproximadamente. John Wycliffe, que era um inglês que estudou na Universidade de Oxford e que escreveu diversos tratados a respeito de Cristo, apontando para Cristo como o verdadeiro cabeça da igreja e não o Papa, se tornando um homem extremamente culto e inteligente, estudando bastante. Ele começou a questionar a autoridade da igreja e a publicar isso. Por fim, ele fez uma tradução da Bíblia para o inglês, afrontando a igreja que já tinha determinado que a tradução legítima da Bíblia era a Vulgata latina. Não se podia traduzir a Bíblia para nenhuma outra língua vernácula, apenas em latim. Mas o John Wycliffe afronta a igreja. E em 1832 ele termina o Novo Testamento. Depois um sujeito chamado Nicolau de Hereford deu continuidade ao seu trabalho, concluindo o Antigo Testamento. E assim a Bíblia foi colocada nas mãos do povo inglês.
John Wycliffe era um homem que tinha uma forte posição e tinha apoio de pessoas influentes. Então, embora tenha sido condenado como herege, ele não foi tocado pela igreja, ele morreu de causas naturais. Mas o que ele fez se espalhou da Inglaterra para o restante do mundo. E a igreja, por mais que tentasse conter os avanços dos escritos de Wycliffe, ela não conseguiu deter a influência daquilo que ele fez. Tamanha foi a revolta da igreja católica contra John Wycliffe, que 7 anos depois da sua morte, eles exumaram o seu cadáver e o queimaram. 7 anos depois da sua morte. Outro homem se levantou nesse período, entre 1373 e 1415. Não chegou a ser contemporâneo de John Wycliffe, mas recebeu diretamente da sua influência, porque foi estudar na Inglaterra. John Hus era natural da Boêmia, mas foi estudar na Inglaterra. E lá ele teve contato com os escritos de John Wycliffe, teve contato com a palavra de Deus, e ele retorna para a sua terra para proclamar as verdades que ele havia aprendido e proclamar as escrituras. E ele pregava veementemente contra o domínio do papado sobre a igreja, ele pregava contra os abusos, contra a pecaminosidade, contra a idolatria e contra tudo de mal que havia dentro da igreja. John Hus, sim, foi condenado e foi queimado na fogueira por ordem do concílio de Constança, mas as suas ideias também já haviam se espalhado. Seus escritos também já haviam se espalhado. E em 1452, a partir de 1452, nasce um homem chamado Jerônimo Savonarola, na Itália, em Florença, que mais tarde, ao se tornar um monge, teve contato com os escritos de Wycliffe e de John Hus, e assumiu também uma posição de bater contra a igreja, no lugar onde ele estava, que era a Itália, a capital, da católica. E ali ele foi morto por enforcamento. Esses 3 homens deixaram um legado que se espalhou, especialmente se espalhou no meio acadêmico, no clero. E em 1517, sob o efeito dos ensinamentos destes homens, sujeito chamado Martinho Lutero foi à frente para encabeçar o que nós conhecemos hoje como movimento de reforma protestante. Alguns outros fatores aconteceram nesse período. Nós temos um fator de grande importância, que é o movimento renascentista, que aconteceu na história, que despertou os acadêmicos para buscarem um ensino além daquilo que lhes era oferecido. A igreja delimitava e determinava o que se podia ver, mas houve um movimento entre os acadêmicos de se buscar o conhecimento direto das fontes e não dos intérpretes deles. Então começou-se a buscar os primórdios da filosofia e ler diretamente as obras de homens como Platão, como Aristóteles e outros que influenciaram bastante a filosofia. Agostinho, e embora Martinho Lutero fosse um monge agostiniano, os agostinianos não tinham tanto contato assim com os escritos de Agostinho, e é esse movimento de renascença que faz com que haja uma volta para uma pesquisa direta das fontes, dos escritos dos pais, e a partir dali algo começa a despertar no coração daqueles que são crentes, e eles começam a buscar a palavra de Deus, começam a ler a palavra de Deus e buscar estudar a palavra de Deus a partir das línguas originais. Desses homens humanistas que surgem nesse tempo, um dos mais influentes é um sujeito chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, que foi conhecido, na verdade o nome dele era Desidério Erasmo, mas ele ficou conhecido como Erasmo de Roterdã, foi um dos mais influentes e mais eloquentes humanistas no período da Renascença. Foi contemporâneo de Lutero e os dois trocaram bastante cartas e disputaram bastante entre si, discordaram, debateram bastante entre si em algumas questões de fé. Ele produziu um material extremamente importante, que é uma tradução da língua hebraica do Antigo Testamento e um dicionário do Novo Testamento grego.
que foi uma ferramenta extremamente importante para os estudiosos da palavra de Deus. Outra questão muito importante nesse período, que é fora do ambiente eclesiástico, é a invenção da imprensa. Johannes Gutenberg, um alemão, em 1430, inventou um sistema de produção de escrita tipográfico com tipos móveis, que facilitou o trabalho de escrita e divulgação de materiais. E por causa deste processo, que já era bastante avançado quando Lutero estava lá, é que os escritos de Lutero e a tradução da Bíblia que Lutero fez para o alemão puderam ser rapidamente difundidos em toda a Alemanha, e o movimento da reforma se avançasse ao longo da história. Eu vou trazer para os irmãos aqui também alguns dados importantes a respeito da política, que eu considero importante. O movimento da reforma também teve uma relação com a política muito grande, porque as nações já estavam extremamente insatisfeitas com o domínio e a imposição do romanismo, ter que pagar dinheiro à igreja, ter que ceder terras à igreja, e já havia um sentimento de revolta contra a igreja. Então, quando a reforma começa a aparecer, os imperadores, os reis, os líderes começaram a ver nesse movimento uma oportunidade de se libertar do domínio da Igreja Católica Romana. Um outro fator também foi o aspecto econômico, porque a reforma influencia muito nessa área. Outro fator foi o aspecto intelectual, que eu já mencionei a respeito da Renascença. O aspecto moral e, principalmente, o fracasso da igreja em trazer algo que desse esperança para as pessoas. Rapidamente, um pouquinho sobre Martim Lutero. Martim Lutero foi um homem de grande influência e o pioneiro na reforma protestante. Ele nasceu na Alemanha, numa cidade chamada Eisleben, e era uma família pobre. Sua família ele era de família pobre, trabalhava no campo, mas depois o seu pai foi trabalhar numa cidade como mineiro, e ali as coisas começaram a melhorar um pouco financeiramente para a família, e ele então conseguiu estudar. E o pai dele tinha um projeto de vida para ele, que era que ele estudasse em direito, que ele estudasse direito. Mas aconteceu um negócio interessante. Martim Lutero sempre foi um homem preocupado com a salvação da sua alma. De família religiosa, tipicamente católica, ele sempre foi preocupado com a sua salvação final. Ele sempre foi muito preocupado e morria muito de medo de morrer, né? Morria de medo de morrer, desculpe aí a redundância, né? Ele tinha um medo terrível de morrer e ser condenado pelos seus pecados. E ele vivia essa angústia. E um dia, quando ele estava fazendo uma viagem, indo para a cidade onde ele ia estudar, um raio caiu próximo dele. E ele ficou terrivelmente apavorado, e no apavoramento ele fez uma promessa, um voto para Santa Ana, de que se ele chegasse são e salvo, ele se tornaria um monge. E ele cumpriu a sua promessa. Naquele tempo não era muito comum cumprir esses votos feitos assim, né, no impulso, mas ele cumpriu a sua promessa por causa do pavor que ele tinha da condenação eterna, a contragosto do pai, que ficou extremamente chateado por ele deixar a faculdade de Direito para se tornar um monge. E ele então tornou-se um monge agostiniano, e com o passar dos anos, ele passou a assistir e estudar no castelo de Wittenberg, na capela de Wittenberg, e ali ele teve contato pela primeira vez com a palavra de Deus. Na sua angústia era tão grande pela sua salvação, que Martim Lutero costumava confessar-se ao bispo, que era responsável por ele, 5, 6 vezes por dia, ou mais às vezes. Às vezes ele terminava de confessar, ia para o quarto, fazia suas penitências, mas ele não sentia paz no seu coração, então ele voltava novamente para o confessório para confessar outra vez. Porque ele não conseguia sentir paz no seu coração, não conseguia sentir alívio dos seus pecados. Até que um dia, lendo a palavra de Deus, ele se deparou com Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o Senhor abriu os seus olhos
abriu seu coração e ele entendeu que o justo viverá pela fé. E a palavra de Deus incendiou o coração daquele homem. E ele começa avidamente a examiná-la, a estudá-la, e percebe os erros da igreja, e começa a combater esses erros. E especialmente ele se levanta contra a venda de indulgências. Foi um ferrenho opositor, um sujeito chamado Tetzel, que era o vendedor de indulgências, contratado para vender as indulgências. E no dia que Tetzel foi à cidade dele, ele o confrontou publicamente. Tetzel costumava dizer assim, seu argumento de vendedor: a hora que a moeda tilintar no fundo da bolsa, a alma sai direto do purgatório e vai para o céu. E o Martim Lutero debate com ele e começa a produzir o seu material contra os desvios da Igreja Católica, que rendem 95 teses, as quais ele afixa na porta da Capela de Wittenberg, e ali dá-se início a um movimento que não pôde mais ser contido. Algumas coisas já estavam acontecendo nos bastidores, e esses acontecimentos, busca da palavra de Deus, ensinamento da Bíblia nos mosteiros, isso foi incendiando o coração de outras pessoas, e a partir dali o movimento não pôde ser mais contido. Pois, paralelamente ao trabalho de Martinho Lutero na Alemanha, levantou-se Ulrico Zwinglio na Suíça, e especialmente em Wildeshausen, cidade onde ele nasceu, e depois, posteriormente, quando ele foi trabalhar na cidade de Zurique, e pouco depois de Zwinglio, explode a reforma também por toda a Suíça, e alcança a cidade de Genebra, e depois Calvino aparece, e o resto da história se desenrola. Eu não vou entrar nesses outros detalhes, porque a história é longa. Talvez sobre Calvino os outros que vão passar por aqui fale mais do que eu. Quero parar por aqui no meu relato da história. E quero refletir um pouco sobre o que aconteceu. Porque a partir de então, aquele movimento deflagrado por um monge agostiniano que tinha um terrível medo de morrer, não tinha muita paciência, era um sujeito meio bruto, meio bronco, mas era um homem temente a Deus, e que começou o seu trabalho escrevendo muito a respeito da palavra de Deus, se debruçou e fez uma tradução das Escrituras para a língua alemã, que foi difundida, trabalhou ardorosamente, enfrentou vários debates, várias situações, onde a vida dele estava em risco. Quando ele foi confrontado na Dieta de Worms, foi o momento em que Lutero percebeu que ele não tinha como seguir junto com a igreja. Até então ele tentava e buscava que a igreja acordasse, consertasse e seguisse. Pensava até que o Papa era inocente nessa história. Mas na Dieta de Worms ele percebe que as coisas não tinham como continuar. E lá, ele sendo confrontado para negar tudo que tinha aprendido, ele diz: de boa mente e de pronto coração me retratarei de tudo o que eu já disse, desde que eu seja convencido pelas Escrituras. Desde que pelas Escrituras vocês me convençam que eu estou errado. Bom, seus debatedores não puderam fazê-lo. E ali acontece o rompimento. Em 1520, Martim Lutero é oficialmente excomungado da Igreja Católica Romana e o movimento se espalha. Quero te convidar agora a abrir sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso de número 18. Não sei se a versão de todos aqui é a mesma, então eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanhem. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias,
e outro Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus nos fale o coração pela sua palavra. Bom, esse é um texto bastante conhecido nosso. À luz desse pequeno apanhado, desse pequeno resumo rápido e superficial da história da Reforma, que a história é muito ampla, para a gente falar dela, nós precisaríamos de uma conferência só para falar da história da Reforma. Então, à luz desse contexto superficial, eu queria refletir sobre a importância de nós aprendermos com esses homens do passado, afirmar os nossos valores. O que nós lemos nesse texto, claro que é um homem que foi orientado pelo Espírito Santo de Deus, mas que faz uma afirmação categórica e que vai no sentido oposto da afirmação ou das afirmações que eram feitas no seu contexto. As pessoas olhavam para Jesus e interpretavam a pessoa de Jesus de diversas maneiras diferentes. Viam nele alguns aspectos relacionados a alguns personagens do Antigo Testamento e pensavam nele como um libertador político, como alguém que viria para devolver Israel ao seu posto de nação dominante. Muitos, ou talvez a esmagadora maioria deles, procuravam Jesus pelo que poderiam absorver dele ou receber das suas mãos, atrás dos sinais, e é ele mesmo que confronta eles dizendo isso lá em João capítulo 5, vocês não estão aqui porque vocês realmente queriam relacionar-se comigo, vocês estão aqui por causa dos pães e dos peixes. Então nós estamos aqui, lemos aqui um contexto muito semelhante ao contexto daqueles homens da Reforma e ao contexto que nós vivemos hoje. Porque da mesma forma, nós estamos num mundo em que muitas interpretações diferentes são postas a respeito do cristianismo e da pessoa de Cristo. Muitas interpretações a respeito da sua personalidade, a respeito do seu ministério, são pregadas como se fossem verdade a respeito de quem ele é. Para muitos, ele continua sendo ainda aquele benfeitor social, um sujeito que veio para resolver os problemas dos pobres, é mais um revolucionário sociopolítico que veio para levantar as minorias e dar atendimento especial para aqueles que eram menos favorecidos. Para outros, ele é um simples mordomo, ou talvez o melhor dos mordomos, que tem poder para satisfazer e nos atender nas necessidades, nos nossos caprichos, a hora que nós precisarmos e sempre que nós precisarmos. Para outros ele é como um mago Merlin, da mitologia inglesa, que é só você pedir que ele resolve rapidamente qualquer problema e ele faz milagres para satisfazer as vontades das pessoas. Para muitos ele é um mero referencial de profunda sabedoria, de alguém que realmente era iluminado, de alguém que realmente foi muito sábio e trouxe ensinamentos muito importantes que nós devemos valorizar. Mas e nós, Igreja de Jesus Cristo? O que confessamos a respeito desse Jesus? Qual é a posição que nós temos? Qual é a fé que nós nutrimos a respeito deles? Isso é extremamente importante, porque o mundo sempre teve e continuará tendo inúmeras ideias a respeito de quem ele é. E continuará tentando influenciar e pressionar e aliviar a mensagem, amenizar e desviar a visão das pessoas para a verdade de quem ele realmente é. E ao longo da história isso aconteceu inúmeras vezes.
Inúmeras vezes, o mundo, a carne e o diabo, que são os três grandes inimigos nossos como crentes e da igreja, batalharam por desviar o pensamento e a atenção do mundo ao redor e das pessoas da verdade a respeito de quem é Cristo. E é muito importante que a semelhança desses homens, nós estejamos prontos para dar uma resposta de fé que seja verdadeiramente vigorosa e verdadeiramente consistente com o que a palavra de Deus e o próprio Deus revela acerca dele nas Escrituras. Precisamos não apenas ter um conhecimento diferente sobre Jesus, mas precisamos firmar a nossa fé na verdade acerca de Cristo e defender isso, custe o que custar. Seja necessário passar pelo que for necessário passar. Porque nós não estaríamos hoje aqui celebrando ou previamente anunciando a celebração dos 500 anos de um movimento que fez tanto pela humanidade, se aqueles homens não tivessem peitado a fogueira, se aqueles homens não tivessem peitado o enforcamento, se aqueles homens não tivessem enfrentado os tribunais e não tivessem ido para as ruas, colocar a sua cabeça a prêmio pela fé que possuíam, pelas convicções que tinham a respeito desse Jesus que nós dizemos crer. Ou será que nós estamos tão contaminados assim pelo contexto que nós estamos vivendo pós-moderno, de que nós somos apenas portadores de uma das verdades? Nós não podemos confrontar as pessoas com a verdade do Evangelho, nós não podemos dizer ao mundo, como cantamos aqui, com veemência, com devoção, que as verdades da graça são verdades exclusivas, absolutas, e que sem elas o ser humano está longe, distante de Deus, condenado ao inferno. Será que nós vamos ser complacentes com esse contexto e vamos nos calar com medo de ofender? Será que nós vamos abraçar esse contexto politicamente correto? Nós não podemos pregar sobre isso nas faculdades, não podemos falar sobre isso nas escolas, nós não podemos falar isso dos palanques, isso é ofensivo demais. Nós estamos em um tempo de liberdade de pensamento. Já imaginou se John Hus, se esses homens tivessem coragem, ou não tivessem a coragem que tiveram, e antes deles tantos outros, como Policarpo de Esmirna, que foi levado à fogueira pela sua fé, e estando preso à estaca, se negou veementemente a negar a sua fé cristã, e ainda argumentou com o seu algoz, dizendo: se você quer conhecer um pouco mais sobre a fé que eu confesso, marquemos um horário, e a gente vai conversar, eu vou te falar sobre Jesus. Pai, você não sabe que eu tenho poder para te matar? Disse: olha, o que você tem que fazer, faça depressa. Não vou negar ao meu Senhor, 80 e tantos anos eu tenho servido, Ele nunca me decepcionou, não vou negá-lo. Faça o que você tem que fazer. E tantos outros homens e mulheres ao longo da história, que permaneceram como pequenos luzeiros, como tochas de Deus acesas ao longo dessa história, brilhando no meio dessa escuridão, talvez como pequenos vagalumes que iluminavam pontualmente, até que em um determinado momento Deus acendeu uma pira olímpica maior, que pudesse iluminar um contingente maior de pessoas e levar a luz do Evangelho de uma forma mais intensa. Homens e mulheres que sabiam bem no que criam e estavam dispostos a proclamar esta convicção, mesmo que isso custasse a sua vida. Lá no final, no verso 20, Jesus diz que naquele momento não era hora dos discípulos confessar isso diante das pessoas. Não era o momento deles fazerem isso. Mas chegaria o momento em que eles deveriam ter essa confissão. E chegou esse momento. Em Atos capítulo 2, nós vemos o momento que o Espírito Santo levanta os apóstolos, e com especial destaque o apóstolo Pedro, para, diante de uma multidão de pessoas, dizer que Jesus Cristo
é o Filho do Deus vivo. Não temendo a morte, não temendo a perseguição, diante do sinédrio, antes importa obedecer a Deus do que a vocês. Eu não vou deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. E como diz a tradição, morrer crucificado de cabeça para baixo por recusar-se a ser identificado com seu Salvador na sua morte. Porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a primeira aplicação que eu penso que é muito importante fazermos nesse contexto atual que nós estamos vivendo, à luz do que eu penso e creio que ouviremos, e os irmãos ouvirão, ao longo desse fim de semana. É preciso confessar estas coisas, é preciso manifestar essa fé, é preciso não temer, deixe que as pessoas falem o que elas quiserem a respeito de Cristo. Nós devemos confessar a verdade, custe o que custar. Nós devemos manter a fé e a convicção nessas verdades sagradas que nós cremos. Haja o que houver, deixe que digam o que quiserem dizer, deixe que pensem o que quiserem pensar a nosso respeito. Não arredemos o pé dessa confissão de que Ele é o Cristo e Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Eu penso que o segundo princípio precioso de aplicação que nós temos está aí no verso 18, quando Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A interpretação mais consistente com o texto e com o contexto da Escritura é de que a pedra é a confissão de Pedro, e não a pessoa de Pedro. Não é a pessoa de Pedro que é a pedra que Jesus edifica a igreja, mas aquela confissão, e mais propriamente não a confissão de Pedro, a pessoa para quem ele dirige a sua confissão, que é Cristo. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra angular sobre a qual ele constrói a sua igreja, e a última expressão é: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que é que eu e você devemos defender essas verdades, custe o que custar? Porque ninguém pode nos destruir. Porque ninguém pode destruir a igreja de Jesus. Ninguém pode derrotar a igreja do Senhor. Ninguém pode tirar essa igreja do mapa. Ninguém pode arrasar este arraial. Ninguém pode dominar sobre o reino celestial. Ninguém pode reinar sobre o reino dos céus. Ninguém nesse mundo é capaz de arrancar do trono aquele que está sentado nele, Cristo, Filho de Deus. Ninguém pode tirar das mãos dele o cetro. Ninguém poderá jamais subsistir à verdade das Escrituras. Nada nem ninguém poderá destruir a igreja de Jesus, mas eu não sei o que acontece conosco, que parece que nós temos medo de morrer como igreja. E por isso queremos negociar a fé, queremos negociar os valores e ser mais atraentes, sermos mais convincentes, mais descolados, mais modernosos, como diz uma irmã lá da nossa igreja. Com medo de que nós possamos vir a deixar de existir como igreja. Ora, queridos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não podem. Ainda que o inferno se levantasse com toda a sua força, como tem feito e ainda vai fazer no tempo certo, preparado para isso, ele jamais destruirá a igreja. E essa é a mensagem clara, profunda e objetiva de Apocalipse. O Cordeiro venceu. Ele vence e vai vencer. Não importa o que aconteça, não importa quem se levante, não importa se governos, não importa se o diabo, não importa se o mundo, se os homens, não importa se a ciência, não importa quem quer que seja. A igreja de Jesus prevalecerá. E por essa razão, nós devemos manter firmes a nossa convicção. Por essa razão, não devemos negociar a palavra da verdade, a fé que uma vez por todas foi entregue a nós. Não por nossos merecimentos, como o próprio Judas vai dizer, mas pelo lavar, pela palavra do Senhor em nós, pela transformação da graça que recebemos
da graça somente. A igreja é de Jesus, Ele é o Senhor dela, Ele é o cabeça e nada poderá destruí-la. Por isso, devemos perseverar nesse tempo em que a fé cristã está sendo tão terrivelmente atacada, nesse tempo em que os valores sagrados da Escritura têm sido tão pejorativamente anunciados e ridicularizados no mundo ao nosso redor. Não estamos tão longe, tão diferentes dos tempos de Martinho Lutero, dos tempos de John Wycliffe. A imoralidade presente não só no clero romano, mas a imoralidade presente nos arraiais protestantes ou evangélicos. O pecado presente no contexto da igreja evangélica mundial. Não há necessariamente a mundial, do poder de Deus, mas a igreja evangélica espalhada pela face da terra, ou melhor, para ficar mais claro, a igreja visível, não a igreja de Jesus, a igreja invisível e triunfante, essa persevera, mas a igreja visível, nesse tempo em que relíquias, em que símbolos têm sido usados de maneira mística, da mesma forma que no passado, nesse tempo em que tribunais inquisitórios têm sentenciado pelo medo pessoas que conhecem a verdade, como muitos, eu imagino, que não são dos arraiais reformados e que são dos arraiais pentecostais, certamente enfrentam, quando abraçam a fé reformada, sendo muitas vezes julgados e condenados por tribunais inquisitórios nas suas próprias denominações. É preciso mantermos firmes na verdade e dizer: Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Somos salvos pela graça, pela fé somente, justificados. Somos alcançados por Cristo somente, apenas em Cristo temos vida com Deus. Somente a Deus deve ser dada a glória, somente ao Senhor. Devemos manter firmes os nossos valores e seguirmos na certeza de que esses valores jamais cairão e que a igreja de Jesus jamais será derrotada. Não importa o que aconteça na história, ela jamais será destruída. E a história tem mostrado isso. E a história continuará mostrando isso. O que nos compete avaliar é em que parte da história nós estamos. Em que lado dessa história nós estamos? Nós estamos do lado dos que perseverarão até o fim? Ou nós estamos do lado dos que podem ser ceifados? Ou dos que são opositores desta fé verdadeira e genuína? Qual é o lado da história que nós abraçamos? Que Deus nos abençoe, nos aplique a palavra ao coração em nome de Jesus. Amém.